Sabe qual é a diferença entre uma boa intenção e uma mudança real? Às vezes a resposta está na forma como a gente fala. Hoje, a gente vai mergulhar numa iniciativa educacional incrível aqui no Brasil, que está ensinando jovens mulheres a fazer exatamente isso, a trocar o eu acho pelo eu posso provar. A ideia é usar o poder dos dados para transformar a realidade das suas comunidades. Vamos entender como essa mágica acontece? Olha só, tudo começa com essa frasezinha que a gente usa o tempo todo, né? Eu acho. Parece inofensiva, mas quando a gente quer defender uma ideia importante, ela pode ser uma armadilha. Ela abre margem para dúvida, enfraquece o argumento e muitas vezes é o suficiente para que uma ótima ideia seja simplesmente ignorada. E é aqui que o jogo vira. Pensa comigo. De um lado, a gente tem a opinião subjetiva. É pessoal, é vaga e, vamos ser sinceros, é muito fácil de contestar. Do outro lado, a gente tem a evidência científica. Aí a conversa é outra. É algo concreto, que dá para verificar e que tem um poder imenso. O programa que a gente vai ver hoje constrói uma ponte sólida entre esses dois mundos. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a fundo o problema do achismo. Depois, vamos conhecer a solução, que funciona como uma verdadeira bússola para a mudança. Aí vamos ver a diferença crucial entre só fazer alguma coisa e gerar um impacto de verdade. Também vamos descobrir como fazer ciência mesmo sem internet e, no final, fechar com o poder transformador que uma prova concreta. Então, vamos lá. Muitos problemas sérios que afetam as comunidades, principalmente as menores, simplesmente não são resolvidos. Por quê? Bom, muitas vezes é porque eles não aparecem naquelas grandes estatísticas do governo, sabe? Ficam dependendo só do relato pessoal de quem vive o problema na pele. E aí a gente chega no que podemos chamar de problemas invisíveis. Se a questão não está nos dados oficiais, um relato pessoal, por mais real e doloroso que seja, pode ser simplesmente descartado como só sua opinião. O grande desafio é esse: como é que a gente transforma uma percepção, um sentimento coletivo, em um número? Em algo que possa ser medido e, mais importante, levado a sério. É aí que a ciência entra em campo. E a solução para esse dilema é uma metodologia com um nome bem forte: a linguagem da evidência. Ela foi toda desenhada para dar a essas jovens alunas uma voz completamente nova. Uma voz técnica, sabe? Baseada em fatos, em dados. Uma voz que é praticamente impossível de ser ignorada. E a alma do programa é essa ideia genial da bússola científica. É uma metáfora muito poderosa. Em vez de pensar que coletar dados é uma tarefa chata, burocrática, a metodologia vira o jogo. Ela transforma isso numa ferramenta de navegação, tipo um GPS, que ajuda a descobrir o melhor caminho para gerar uma mudança de verdade. Deixa de ser obrigação e vira descoberta. Tá, mas como essa bússola funciona na prática? Usando o método SMART. Para entender fácil, pensa no endereço para entregar uma encomenda. Se faltar o CEP ou o número do apartamento, a encomenda não chega, certo? Com uma meta é a mesma coisa. Ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e ter um prazo, ou seja, ser temporal. Com todas essas coordenadas, o projeto chega no destino certo, o impacto real. Agora a gente entra num ponto que, para mim, é um dos mais importantes que o programa ensina e que muda completamente a perspectiva. É a diferença entre simplesmente fazer alguma coisa e realmente mudar alguma coisa. Parece a mesma coisa, né? Mas não é, nem de longe. A metodologia é super didática aqui. Ela separa atividade, que é o que a gente faz, do produto, que é o resultado imediato disso. Por exemplo, dar uma oficina sobre um tema é a atividade. O número de pessoas que participou é o produto. Mas o que importa de verdade, o ouro, é o impacto. Ou seja, o que mudou na vida daquelas pessoas depois da oficina. É nesse ponto que o programa mira todas as suas fichas. E para valorizar o trabalho intelectual dessas estudantes, a metodologia traz um conceito do mundo dos negócios: o retorno social sobre o investimento, o SROI. A lógica é fantástica. Cada hora de pesquisa, cada entrevista feita, não é tempo gasto. É um investimento que gera um valor concreto e mensurável para a comunidade inteira. E uma das partes mais brilhantes desse programa, na minha opinião, é que ele foi feito pensando no Brasil real, nos desafios que as alunas de escolas públicas enfrentam todos os dias, sabe? Porque a realidade é essa: infraestrutura de tecnologia que deixa a desejar, uma internet que cai toda hora e, de modo geral, uma familiaridade muito baixa com coleta e análise de dados no ensino básico. Ignorar isso seria criar um projeto lindo na teoria, mas que não funciona na prática. Então, qual foi a sacada dele?
Eles criaram uma metodologia que é, acima de tudo, resiliente. O foco é total em ferramentas que não precisam de internet o tempo todo. Formulários de papel, que nunca falham, e aplicativos como o Cobol Toolbox, que funcionam offline para coletar os dados e só precisam de conexão na hora de enviar. A mensagem é muito clara: a falta de tecnologia não pode ser desculpa para não fazer ciência de qualidade. E tudo isso nos leva ao grande resultado. O que acontece quando a gente coloca essas ferramentas poderosas nas mãos de jovens mulheres cheias de vontade de mudar o mundo? O que acontece é a formação de uma nova geração de líderes. Olha, a transformação acontece em várias camadas. Primeiro, empodera meninas em áreas como ciência e tecnologia, onde elas ainda são minoria. Depois, dá à luz aqueles problemas locais que ninguém estava enxergando. E, o que é fundamental, desenvolve nelas competências como gestão de projetos e análise de dados, habilidades que valem ouro para o futuro profissional delas. Então a grande virada de chave é essa. A aluna deixa de ser só uma pessoa curiosa e se transforma numa pesquisadora. Essa transição é tudo. Ela passa a dominar a linguagem técnica, o rigor científico, que faz com que a voz dela não seja apenas ouvida, mas principalmente respeitada em qualquer debate, seja na universidade ou numa audiência pública. Isso não é só um discurso bonito, não. O sucesso do programa é real, validado por prêmios nacionais super importantes, que reconhecem o impacto dele na educação e o seu valor como uma organização social séria. Isso aqui é a prova de que a metodologia não é só uma boa ideia, ela funciona de verdade na prática. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Um programa como esse não ensina só ciência. Ele promove justiça social usando dados como ferramenta. E ele nos deixa com uma pergunta muito poderosa para pensar. O que aconteceria com a nossa sociedade se toda a voz, de toda a comunidade, não importando de onde venha, tivesse o poder da prova nas mãos?